estamos aqui para entregar nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele faça aquilo que Ele propôs fazer, mandando Jesus para morrer no nosso lugar. E nós vimos que o tema dessa conferência é celebrando a recuperação, uma ferramenta de Deus para a transformação de vidas. Agora, como que o Espírito Santo usa essa ferramenta? Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 17. Como e para que o Espírito Santo vai usar essa ferramenta? Está até projetado ali. Mas abra a Bíblia de vocês, não guarde a Bíblia não, tá bom? Porque a vida tudo é um treinamento, sabia? O conhecimento, ele é importante, mas o conhecimento sem compromisso, ele é inútil, sabia? O conhecimento sem compromisso, ele é inútil. Não adianta você ter conhecimento suficiente para ser o melhor médico do mundo, mas se você não tiver o compromisso profissional de aplicar aquele conhecimento, não adianta nada. Isso serve para qualquer coisa, inclusive a vida cristã. Conhecer a Bíblia de capa a capa, conhecer as doutrinas sem compromisso é inútil, não vai produzir nada na sua vida. E tem mais, o conhecimento com compromisso sem a prática, ele é inexequível. Você pode ter o conhecimento, pode ter o compromisso, mas se não praticar, não presta para nada, não é isso? Assim também diz respeito à nossa vida cristã. E por sinal, o Espírito Santo fala por meio de Tiago exatamente isso. Não sedes apenas o quê? Mas também, por que ele diz isso? Porque ele sabe que as relações entre conhecimento, compromisso e prática é fundamental. Sem isso, a obra de Deus na nossa vida não vai ser possível ser realizada, tá? E um cristão, você que se converte, você que se submete a Deus, e você tem o conhecimento de Deus, e você não pratica, é melhor ser ateu, sabia? É melhor ser ateu, que você vai ter uma vida inútil como cristão. Tudo aquilo que a Bíblia promete, não vai produzir absolutamente nada na sua vida. Por isso que Deus, Ele criou um sistema para a vida funcionar, mas a vida só funciona quem vive nesse sistema e o pratica. Então veja de que maneira o Espírito Santo ele pode ajudar você, ele vai ajudar a aplicar o celebrando a recuperação. Eu vou lendo ali, vocês vão acompanhando com a mente, tá bom? A Bíblia disse que a Bíblia diz o seguinte: assim como o paladar prova a comida, o Espírito prova as palavras, tá? Se você põe a comida, você sente o gosto. Então o Espírito, ele tem que experimentar as palavras. Então, cada palavra que se lê, você tem que entender, acompanhando o entendimento. Cada frase, cada palavra tem que entender. Que se você não entender, seu espírito não se alimenta. Passa. Às vezes a gente canta hino sem entender, está cantando, mas a mente está... Oramos sem entender, oramos com a mente vazia. Você está orando aqui, mas não existe a intencionalidade da sua vontade ao fazer aquela oração conscientemente de que está na presença de Deus e que vai haver uma resposta. Isso que a Bíblia chama de orações vazias. Você orar sem ter uma expectativa de que Deus vai responder. Agora, isso é o nosso hábito. Todos os seres humanos somos assim, mas nós precisamos aprender, entendeu? Então, diz assim: assim eu lhes digo,
com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Gentio aqui está sendo usado metaforicamente, apresentado na relação igreja e as pessoas que não são crentes. Porque a palavra gentil, ela é aplicada no seu sentido nato quando se refere a judeus e não judeus. Mas aqui o Espírito Santo está aplicando pelo apóstolo Paulo a ideia de gentil, não usando o judeu como referência, mas aquele que nasceu de novo em Cristo. Assim eu lhes digo com autoridade, eu não vivo mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Pode ir para a próxima. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumos, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para ele. Por quê? São ignorantes com relação aos projetos de Deus. Eles não sabem o que Deus tem para eles. Então são ignorantes e por isso anda sem rumo de um lado para o outro. Continuando. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Quer dizer, se o indivíduo não está vivo espiritualmente, o centro da vida dele é só essa vida biológica e fisiológica. Então, para ele, os valores máximos para ele são aquilo que satisfaz essa vida mortal, que um dia vai morrer. Um dia vai morrer. Todas as comidas que você comer, todas as relações que você tiver, todos os prazeres que alimentar essa natureza, no dia que você morrer, acaba tudo. Você não leva nenhum desse prazer para a eternidade. Mas uma pessoa ignorante, ele não sabe disso. Ele vive como se a vida fosse resumida nesta vida. Mas por que ele pensa assim? Porque ele não conhece Deus. Porque se nós fomos criados à imagem de Deus, Deus é espírito. Logo, eu essencialmente sou um espírito. Mas uma pessoa que não tem esse entendimento, ele pensa que a vida se resume nisso. Nós só que o indivíduo só vai descobrir quando passar o lume. Jesus conta até uma parábola lá do rico e Lázaro, não é isso? E o rico só foi perceber que tinha vida depois dessa vida quando chegou do outro lado. Aí ele também obteve a grande notícia: cara, não tem mais jeito. Tudo que você tinha que fazer para esta vida aqui, você tinha que ter feito no tempo que você viveu no corpo. Agora não tem mais jeito. Então, essa pessoa que rejeita Deus, ele é insensível para as coisas espirituais e vive em função dos prazeres sensuais e pratica avidamente isso. Então, adultério, prostituição, mentira, isso para ele é natural. Ele faz isso como se fosse uma coisa natural. Ser boca suja, desrespeitar as pessoas, desonrar as pessoas, é natural para ele. Não tem a menor sensibilidade moral para perceber o mal que essas coisas praticam. Por quê? Porque a moralidade dele está centrada nele mesmo. E nenhum homem pode ser fonte da sua própria moral. Agora, por quê? Porque um homem não pode, um ser humano não pode ser fonte da sua própria moral? Porque nós somos de carne e estamos sujeitos à dor. Estamos sujeitos à dor. Estamos sujeitos às nossas emoções, não é isso? Você fica com raiva, você fica depressivo, você fica triste, você fica cansado. Então, se você é o fundamento da sua própria moral, então você está defendendo uma tese, isso é verdade. E você até aposta na minha vida que isso é verdade, até você começar a sentir dor, não é isso? Até que manter aquela posição comece a produzir dor e sofrimento ou prejuízo. Aí, como a sua moral depende de você, logo você vê, o que é verdade para você não é verdade
Para mim, tudo passa a ser relativo. Então o homem não pode. Então uma pessoa ímpia, ou um gentio, nessa metáfora ali, ele é uma pessoa que vive em função de si mesmo, então ele se entrega a todo tipo de impureza e não tem problema de consciência. Porque a moral depende dele. E assim como muda os sentimentos, os pensamentos dele conforme a circunstância, para ele o certo e errado, o justo e injusto também sofre alteração. Continue. Mas, isso eu quero que todo mundo leia. Mas não foi assim. Então, quem teve o encontro com Jesus verdadeiramente, nunca vai ouvir o que diz os versículos anteriores. Nunca vai entender. A sabedoria de Deus nunca vai levar você a compreender a vida conforme os versículos anteriores. O que você vai ouvir de Deus? Passo próximo. Vamos ler todo mundo junto? Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Próximo. Livre-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros. Uma versão mais tradicional diz assim: não andeis mais conforme a sua velha natureza, corrompida pelas concupiscências do engano. É a mesma coisa que desejo. Isso quer dizer que sua posição ética depende do seu desejo. Tá? Se o seu desejo é favorável a falar a verdade, você fala a verdade. Se o seu desejo é desfavorável, você não fala a verdade. Se seu desejo, algum interesse pessoal, leva você a ser honesto e fiel a uma pessoa, você vai ser honesto e... Mas se seu desejo mudar, você não é fiel nem honesto. É isso que acontece. Então você deve se livrar da sua antiga natureza. O que é se livrar? Numa outra versão, mas vos despojeis. É você remover alguma coisa que está em você que deve ser removida. Agora, quem tem que fazer isso? Deus diz, você que tem que se desfazer. Agora tem um problema. Nós, pela nossa força, pela nossa energia natural, não temos condições de nos desfazer disso. Mas Deus manda que você deve se desfazer. Quando Deus diz que você deve se desfazer, agora entra o seu raciocínio. Vamos supor que você tivesse que suspender esse piano aqui. Alguém diz, Silva, suspenda o piano. Eu vou suspender o piano, correto? Eu vou cumprir essa ordem. Mas para me cumprir essa ordem, o que eu vou ter que fazer? Pedir ajuda, correto? Pedir ajuda. Porque eu fui convocado a fazer uma coisa que eu não tenho competência para, mas eu tenho que fazer. Então, quando Deus diz, se desfaça, Deus quer que você tenha inteligência. Senhor, eu concordo contigo, eu tenho que me fazer, eu não tenho força. Aí vem a palavra dizendo a você quem é sua força, né? Salmo 46, o Senhor é a minha força, então Deus espera que você corra para Ele. Corra para Ele, que Ele vai ajudar você a suspender o piano da sua vida. Remover essas coisas só agora. Você pode tentar fazer sozinho. Muita gente tenta fazer sozinho, mas não vai conseguir. Por que dentro da sociedade comum, da humanidade de um modo geral, por que cada geração vai produzindo uma geração pior do que a outra? Não imagina que a humanidade geral, ela quer paz, ela quer saúde, não é isso? Ela quer tranquilidade. Eles querem, todo mundo quer ter sua família bem organizada, quer ter seus filhos bem educados, todos eles querem isso. Não querem ter seu filho que se torne drogados, querem ter uma vida frutífera de paz e felicidade, não querem ver essas coisas piorando de ano a ano, não querem isso, mas eles não pedem ajuda a Deus.
eles não clamam a Deus. E o fato dessa degradação está vindo de geração a geração. Só esse fato, o conhecimento científico, seja psicológico, antropológico, sociológico, não tem apresentado solução para reverter esse processo de degradação. Em nenhuma época da humanidade não tem essa capacidade. E esse fato do homem não conseguir reverter essa degradação, isso então dá razão a Deus. Como Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Então, se a sociedade de fato quiser mudar, reverter esse processo aí, precisa de Deus. Mas se ele despreza Deus, não tem solução. Esperar uma solução para reverter esse processo por meio de polícia não vai conseguir, porque a própria polícia que vai ser usada para alterar, ela também sofre do mesmo mal, ela também está corrompida, as autoridades estão corrompidas, não tem como mudar essa história, é impossível. Então, volte lá, por gentileza. Então, quando ele diz assim: se desfaçam da sua velha natureza, ele quer dizer, Deus sabe que eu não sei, que eu não tenho poder para fazer, ele sabe, mas ele quer que você saiba que você também não tem. Você sabe que não tem, que muitos de nós já viemos tentando, né? Aqueles mais conscientes sabem que não tem, já vem tentando de longo tempo vem tentando melhorar, ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, o melhor profissional, o melhor cidadão, vem tentando. Então sabe que não tem. Aí você encontra: livre-se da sua antiga natureza. Senhor, eu sei que eu não posso, mas só tem um que pode me ajudar, o Senhor Jesus. Aí quando você vai para Jesus, aí você experimenta a realidade e o poder que ele dispõe, e você consegue essa mudança. Eu já tive, por exemplo, numa cadeia, visitando, tinha um cara que ele matou não sei quantas pessoas, e ele não aceitava que a gente falasse da Bíblia para ele, e ele tinha uma religião, ele disse que ele tinha um karma, que ele nasceu para matar, e ele acreditava que todas as pessoas que ele matou, pela lei dele, tinham que morrer nas mãos dele, então ele não tinha culpa, ele tinha que matar, porque essas pessoas foram destinadas a morrer na mão. Como ele também tinha consciência que tinha um cara destinado a matá-lo, então ele ia continuar matando até encontrar esse cara que iria matá-lo. Essa era a cultura, o conhecimento que ele tinha. E ele se negava a ouvir a Deus. E foi insistindo, ele pedia pasta daqui, e essa coisa de dar as coisas. Um dia ele teve uma necessidade grande, e nós suprimos a necessidade dele, então ele, talvez até por gratidão, se dispôs a ouvir. Cara, tu sabe que existe uma outra história? Existem outras teses, outras possibilidades. Você não quer ouvir? Ele, qual é essa outra tese, outras possibilidades? Eu disse: olha, existe uma palavra que Deus diz que Ele, como teu Criador, Ele não criou você para matar ninguém não, cara. Você não foi criado para matar, você foi criado para salvar, para ser um homem honrado. Você foi criado para abençoar as pessoas. Você não foi criado para ninguém ter medo de você. Eu comecei a falar assim, ele ficou com o olho assim: não é possível. Fala aí. Voltei a falar com ele. E na proporção que ele foi ouvindo, ele foi compreendendo. Ele foi compreendendo. E um dia ele falou: isso que você está me dizendo é verdade mesmo? Eu falei: é verdade, não é possível, é verdade mesmo. E quando eu disse para ele que havia perdão para o que ele tinha feito, ele: não é possível, rapaz, eu sou muito canalha, eu tenho que morrer mesmo. Não,
Você não precisa, que mesmo que você morra, diante da justiça de Deus, você não tem condições de pagar o que você fez. Sua vida não paga o seu mal. O que paga? Só existe um que pode pagar. É Jesus Cristo. Aí ele começou a entender. Moral da história, ele creu e deixou de ser matador. Aleluia. Ele creu e deixou de ser matador. Pode passar o próximo. Vamos ler todo mundo junto? E a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça. E tem uma versão que diz verdadeira justiça procedente da verdade. Verdadeira justiça e retidão procedente da... Agora, o que é a verdade na afirmação do Espírito de Deus ali? O que Deus quer dizer com a verdade? Veja lá em João capítulo 17. Vamos ler todo mundo João capítulo 17. Vamos ler todo mundo junto, está aqui projetado, mas abra sua Bíblia aí, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto. Santifica-os a tua palavra. Então, se você quiser mudar sua mente, porque se você não receber a palavra de Deus, você vai sempre pensar como as pessoas do mundo. E o pensamento do mundo não é suficiente para mudar a vida de um ser humano. O conhecimento do mundo vai te dar um avião mais rápido, é isso? Pode fazer você ter um filho através de uma série de mecanismos que a ciência pôs, mas não melhora você como ser humano. Não faz de você um melhor pai ou uma melhor pessoa. Então, para você se melhorar, tem que ouvir de Deus. Mas por que ouvir de Deus? Porque foi Deus o teu Criador. Ele que te fez. Ele que te fez. Então, o celebrando da recuperação é um instrumento do Espírito Santo para processar essa mudança. O se despir do velho homem, se revestir do novo, usando o quê? A verdade, que é a palavra de Deus. Que verdade é essa? Você sabe que muitos de nós, quando se perguntado quem sou eu, aí você faz aquele acesso no arquivo da sua memória, da sua mente, quem sou eu? Aí você vai lá de onde você nasceu. Sou filho de fulano e fulano. Ah, mas eu nasci e não conheci meu pai. Eu fui abusado. Eu fiz isso aqui. Eu fiz não sei o quê. Vivi na rua, fui rejeitado. E você começa a descrever você através da sua história. Eu sou a minha história. Mas essa não é a história verdadeira do ponto de vista de Deus. A sua história verdadeira foi escrita por Deus antes dele criar os céus e a terra. Ele fez um script da sua vida. Deus já determinou sua identidade e seu destino antes de você nascer. Mas Ele não colocou isso dentro de você. Nos fez diferente dos animais. Os animais não, Deus determinou a identidade e o destino dos animais e colocou isso dentro dele. Então basta o animal nascer e o instinto, como se fosse um programa, começa a atuar dentro dele. Se ele for um cachorro, ele vai sempre ser um bom cachorro. Quem estraga o animal é o homem, sabia? É o homem que faz do cachorro um mau cachorro. É o homem que faz do leão um mau leão, quando se mete na vida deles. Mas se os homens deixarem os animais do jeito que Deus os criou, serão sempre excelentes. Assim como Deus determinou a identidade do destino, também determinou a nossa identidade, mas não colocou dentro da gente. Abra sua Bíblia no Salmo 139, versículo 16.
Vamos ler aqui. Vamos ler lá o texto lá. Abra para você saber que tem isso na Bíblia, tá bom? Vamos ler todo mundo junto? Leamos. Os teus olhos me viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Quando não havia nenhum. Onde Deus escreveu sua história e seu destino? Não colocou na sua genética. Escreveu no seu livro. Então, quando a gente nasce, já tem um script, já tem uma história, e que você deve ser esse personagem real dessa história escrita por Deus, uma história real, que Deus conta que quando você nascesse, os seus pais deveriam ser os agentes de Deus para transmitir a história verdadeira na sua vida e educar você segundo essa história. Sua família tem que criar um ambiente familiar, onde todas as condições você pudesse ter para desenvolver sua vida segundo essa história. Era para ser assim desde Adão. Mas o que aconteceu? Adão foi convencido que ele poderia fazer sua própria história sem... E deu nessa história que a gente vive aí, tá vendo? Essa história que você vive não é a verdadeira história da sua vida. Não é a verdadeira história. Mas nós nunca tivemos chance de viver. Por isso que quando Deus vem até você por meio de Jesus Cristo, Ele quer resgatar você desse estado e dar chance de você viver a sua verdadeira história. Então você que se acha um desprezado, um João Ninguém, um nada, a pior pessoa desse mundo, saiba, essa não é a sua história verdadeira. Mas se uma pessoa que não conhece Deus, como é que ele vai conhecer essa história? Se essa história está escrita na Bíblia. Por isso que ele diz lá, que não andeis como os gentios, movidos pelos seus próprios desejos e pensamentos. E Deus fica fora da vida dessas pessoas. Então elas não podem produzir os verdadeiros resultados em suas vidas, estabelecidos por nem nós que somos aqui, que aceitamos a Cristo, não vamos produzir esses resultados se não vivermos a história. Mas essa história não é só para viver na mente. Essa história é para viver eu tenho que fazer daqui igual um ator. Um ator, ele pega o script, ele pega aquela história. Se ele tem que ser um bêbado, ele vai viver um bêbado. Se ele tem que viver como um pai rigoroso, ele vai viver exatamente aquela história que está escrita. A mesma coisa eu tenho que fazer com a palavra de Deus. A mesma coisa, você tem que... Então você é chamado a rejeitar aquela história escrita pelo diabo através da realidade infeliz e desgraçada de um mundo perverso que fez você surgir nessa terra sem um pai, sem uma mãe, desprezado, avaliado pela cor da sua pele, avaliado pelo dinheiro que você tem, que joga você para baixo. Essa não é a sua história. E Deus convida você para viver a verdadeira história da sua vida. Então, quando Jesus vem a você, Ele resgata você desse estado. E agora Ele espera que você mude o seu pensar e comece a viver a sua verdadeira. Então, celebrando entra nesse processo de mudança da história. É isso que o celebrando faz. É uma ferramenta que ajuda o Espírito Santo a ajudar você a mudar a sua, que essa história antiga que você aprendeu está dentro de você na forma de hábito. Se está na forma de hábito, você não tem domínio consciente sobre ela. Ela é operacionalizada pelo seu inconsciente se você conseguisse impedir.
Mais uma vez você precisa da ajuda do Espírito de Deus. Ele que vai conseguir viver. Então, dentro desse aspecto, todos nós temos coisas para nos despir. Precisamos. Pode passar o... Então, de que você precisa então se despir? De que eu preciso me despir? Cada um de nós temos uma história que marcaram nossa vida, que nos encheram de hábitos negativos, que nos faz sofrer e produzir sofrimento em todas as áreas da nossa vida. Pode passar o próximo. Demora um pouquinho. Como saber que eu preciso de restauração? Por exemplo, você aceita-se como você é? Por exemplo, você aceita a sua aparência? Houve um tempo que eu não aceitava ser preto, ser negro, sabia? Por quê? Durante até os 8 anos, eu não tinha problema, eu não tinha vergonha da minha negritude. Não havia diferença entre eu e qualquer pessoa branca. Não havia diferença entre eu e uma pessoa que tinha dinheiro e que não tinha dinheiro. Não havia diferença entre eu e os meus colegas que tinham aquele carrinho que era o mais moderno, top de esfregar, né? E o meu carrinho de lata, que meu pai, para mim era o mesmo brinquedo. Não tinha essa diferença. Porque nunca ninguém me disse que tinha diferença. Até que um dia uma senhora, eu entrei na casa dela para chamar um amigo, ela me viu, sai daqui, seu crioulo, está sujando minha casa, e saiu quase que me chutando assim, ó, até do lado de fora do portão. E como naquele tempo, a gente, se entrasse em festa de adulto, nós éramos errados, não é isso? Não podia uma criança entrar na festa de... Eu também fui me meter na festa de adulto, né? Ela agiu normalmente. Mas depois eu fiquei pensando, mas ela disse que eu sujei a casa dela. Me chamou de sujo. Aquilo ficou remoendo na minha mente. Isso era uma sexta-feira à noite, olha só. Aí sexta-feira ficou remoendo, eu fui dormir remoendo. Acordei no sábado, remoendo. Passei o sábado todo remoendo. E comecei a ter vergonha. Olha só, eu não tinha vergonha, comecei a ter vergonha, ter o sentimento de... No domingo, e aumentou a vergonha. Na segunda-feira eu fui para a escola, todo arrumadinho. Antigamente nossa mãe engomava tudo direitinho, né? E eu usava, minha calça era aquela calça de pano de açúcar ou farinha de trigo. Mas minha mãe fazia uma coisa legal. Fui todo arrumadinho para a escola. Aí chegando lá, um colega meu, Elinho, ele me chamou, ô seu crioulo, ô negão crioulo. Eu saí na mão com ele. Briguei com ele, era um dia chuvoso, me sujei todo, vim para casa mais cedo. Cheguei em casa, meu pai, João José, o que foi? Ah, eu briguei com ele. Por quê? Porque ele me chamou de crioulo. Meu pai fazia tamanco. Aí meu pai pegou o tamanco, mãe, você é crioulo mesmo, não tem nada de errado com você. Eles é que estão errados, se zombam de você, eles é que estão. E me deu mais uma tamancada. O que ficou na minha mente foi isso: aquela mulher está errada. A mulher está errada. Eu não preciso ter vergonha. Eu sou crioulo mesmo. Não preciso ter vergonha. E a partir daquele dia, tirou do meu coração aquela ideia de não me aceitar. Mas nem todo mundo tem a felicidade de ter um pai sábio, né, com tamanco na mão. E na hora H. Se meu pai me corrigisse 2 dias depois, não ia funcionar. Foi na hora. Me curou. Mas tem muita gente que não gosta da sua aparência. Não gosta das suas pernas, não gosta da sua orelha, não gosta do seu cabelo, não gosta do formato do seu corpo. Tá? Tem gente que não gosta das suas limitações. Eu estudei com
cara que ele não usava caderno, ele usava uma folha de papel assim enrolada. O professor estava explicando, nota 10. E eu tinha caderno, tudo direitinho, marcadinho. Era 6, 7. Só que eu precisava ou tirar em primeiro lugar ou no mínimo em segundo. Porque eu estava fazendo um curso que para mim sair do navio que eu estava, eu só podia se tirasse primeiro e segundo lugar. Aí eu falei, como é que eu vou fazer para superar esse cara? E eu estava na sala, ficava olhando para o cara assim, meu Deus, o que esse cara tem? Aí daqui a pouco, eu não era crente nessa coisa, mas Deus me deu a iluminação, olha só, cara, ele é ele, você é você. Ele não precisa estudar, mas se você precisa, então estude mais. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma pasta e andava com meus livros. E comecei a valorizar filas e andar de trem. Eu adorava entrar numa fila de banco. Opa, fila de banco? Estudando. Estudando. Dia de domingo. Estudando, porque o professor, o senhor vai estar de serviço domingo todo, então posso vir? Eu vinha para a escola dia de domingo, dia de sábado, dia de feriado. Aí fui para segundo lugar. Aí esse colega passou a fazer um curso de medicina, eu fui para o primeiro. E saí de onde eu queria sair. Então, gente, não fique preso às suas limitações. Tem um jeito de você superar. Tem um jeito de você, não fica ali, porque o fulano é mais inteligente do que eu, parece que você acha que todo mundo faz as coisas melhor do que você. Você pode fazer melhor também. Mas tem gente que não gosta das suas limitações, cor, sexo, não aceita a responsabilidade de ser casado, solteiro, situação econômica, social, seu corpo, usa artifício para mudar, está sempre usando artifício para tentar esconder, porque não gosta daquele jeito que é. Se você não gosta, se não gosto de mim, vou ter dificuldade para gostar do outro. Pode passar. É difícil agradar alguém que não gosta de si mesmo, tá? Se for desenhar você mesmo, como você se desenharia? Pode passar o próximo. Você aceita a responsabilidade de ser homem, mulher, pai, mãe, filho? Hoje é comum as pessoas que se casam, se tornam pais, mas não querem ser pais. Se tornam mães, mas não querem assumir a... Geralmente as pessoas tratam o filho como se fosse um bibelô, não é isso? Como se fosse um cachorrinho. É comum você encontrar mães que quando se depara com a dificuldade de ser mãe, ela entra em depressão, porque acha que não vai conseguir. E não são poucas não. Não são poucas que não conseguem fazer isso, né? Aceita a si mesmo sem revolta. Você se acha uma pessoa amarga, chata, ou que os outros o acham, ou acha que os outros acham. Você tolera a si mesmo, está sempre de mau humor. É difícil para você se aproximar de outras pessoas, conversar, romper ambiente. Pode passar o próximo. Medo de rejeição. Medo de não ser aceito, timidez, esconde o verdadeiro eu, tem problema de carência, complexo de inferioridade. O que é carência? Você vive como a Elisa falou aqui, a dependência emocional, em que é difícil alguém ser amigo de você. Você tem tanta necessidade das pessoas que quando você tem uma amizade, você segura aquela pessoa e controla aquela pessoa. Se ela está conversando com alguém, você já fica enciumado, já acha que está sendo rejeitado. Se tem um namorado, coitado dele, uma namorada, coitado dela. É horrível. Isso é uma doença da alma. Isso é algo que pesa. Está sempre na defensiva no ataque. Pode passar. Desconfia de todos, por isso está sempre defendendo ou atacando. Você conversa com a pessoa, fulano, foi você que fez isso? Não, não foi eu não sei quem.
fulano, isso aqui parece estar errado. Não, rapaz, eu não tenho medo de dizer que errou. Tem medo de dizer eu errei. Tem medo de dizer eu não sei. Como se fosse normal todo mundo nascer sabendo. Ninguém nasce sabendo, gente. É natural não saber. É natural não saber. Silvio, você sabe isso? Você quer fazer isso? Deixa eu dar uma olhada. Quanto tempo eu tenho para fazer? 1 semana, então não faço. Quanto tempo você quer? Se você me der 3 semanas, eu vou fazer. Porque são 3 semanas que eu preciso para... Eu não sou burro, eu tenho inteligência, não é isso? Eu vou dar de pau, gente. Eu não rejeito desafio. Tem gente que quando apresenta o desafio, isso não dá, isso é difícil, e não sei o que, já começa a reclamar, sem tentar. Sem tentar, desiste de tudo. E às vezes aquilo lá é uma bênção que Deus está oferecendo a você. E você desiste, sem tentar. Eu tento. Só não aceito se eu não quiser. Mas não rejeito por preguiça. Eu não rejeito porque acho difícil. Eu rejeito porque na minha análise, se eu achar que não é interessante, eu não quero. Mas não porque é difícil e não porque estou com preguiça. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Está sempre se defendendo. Tem dificuldade para se relacionar? É ferido, isto é, agressivo, está sempre falando e respondendo com agressividade. Dentro de casa, no relacionamento conjugal, com o esposo, com a esposa, não existe palavras dóceis. Até quando alguém quer dar um conselho bom, já responde com agressividade. Isso é muito comum com os filhos adolescentes. Quando vai a uma reunião, geralmente fica esperando que os outros lhe cumprimentem. Vou ficar aqui. Está lá no canto. Tá? Fica observando quem não veio lhe cumprimentar e fica chateado porque não veio falar com você. Tá? Você acha que é demasiadamente tímido ou duro com os outros, gosta de passar-se por humilde? Pode passar o próximo. Costuma dar respostas grosseiras, usa com frequência ironia, zombaria, é duro em suas observações sarcásticas, costuma fazer caretas, trejeitos, costuma ser irreverente, está sempre brincando com tudo. As coisas sérias faz uma brincadeira, como se não fosse nada. Costuma usar ares de suficiência, prepotência com os outros, não existe complexo de superioridade. Isso é apenas uma capa para esconder a insegurança e o sentimento de inferioridade. Pode passar o próximo. Tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas quando conversa? Medo de se expor? Pode estar escondendo algo? Costuma ser hipócrita, superficial, um ator, máscara para impressionar. Costuma ser em público que você não é na intimidade. Pode passar o próximo. Costuma achar que as tarefas que os outros fazem são melhores do que as suas, geralmente não está contente com o que faz, se acha sem valor, já leram sua mão, já participou de brincadeira do copo, já participou de algum relacionamento com o espírito de mortos, demônio? Pode passar o próximo. Costuma ser perturbado com desejos sexuais pecaminosos, adultério, fantasias, masturbações, isso ocupa a sua mente? Você não consegue entrar na tela do computador sem ser atraído para isso? Pornografia, sodomia, pedofilia, olhar janelas e outras práticas negativas, costuma se ferir na busca do prazer, tem pensamentos suicidas, costuma ter sua mente dominada por pensamento lascivo e luxúria? Passo próximo. Tem lutado com a dependência química e emocional, maconha, cocaína e outras drogas, se apaixona facilmente, sofre pela dependência emocional em relação às pessoas, é comum sofrer de depressão, pânico, anorexia, bulimia, repetições de comportamento? Passo próximo. Se de alguma forma você respondeu sim para algumas dessas perguntas, bem-vindo à raça humana. Todo ser humano precisa de restauração. Vamos ler
esse texto aqui, todo mundo junto? Todos pecaram, estão destituídos. É nesse sentido que o celebrando se torna uma ferramenta para libertar você, para que Satanás não domine mais você, para que essas coisas não aprisionem você. Pode passar o próximo. A sua natureza do ponto de vista bíblico. Então esse conhecimento vai lhe ajudar a entender onde você precisa de cura. O ser humano é tripartido. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. Não queira daí não, para não, tá? Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Formou Deus o homem do pó da terra. Qual foi a parte formada da terra? É o corpo. Depois que nós morrermos, e esse seu corpo virar pó, se você pegar aquele pó para fazer uma análise química, você vai encontrar ali os sais básicos que você encontra em qualquer terra do planeta. Então, quando a Bíblia diz que volta à terra, volta a terra na essência. Soprou na narina o fôlego de vida, o espírito. Aí, quando Deus juntou o espírito no corpo, o homem passou. Veja essa palavra par. Isso quer dizer que houve uma consequência. A alma então surgiu em consequência da relação do espírito com o corpo. O corpo, todo homem é espírito, homem é corpo. O corpo é diferente da alma e a alma é diferente do espírito. Abra sua Bíblia em Hebreus 4:12. Houve um tempo que na teologia era difícil para as pessoas entenderem isso. E dizia, aí tinha aquela disputa teológica, né? Quem aceitava a ideia de ser só espírito e corpo, ou os três. Eu me lembro que eu estava no seminário, se você dissesse, mesmo a Bíblia dizendo que o homem é três partes, você era considerado um herege. Acho que até hoje tem gente que pensa assim. Está vendo aí? Hebreus 4:12. Vamos ler todo mundo juntos? Porque a palavra de Deus é eficaz para, mais cortante do que espada de dois, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas, medula e apta para discernir os pensamentos. Olha, se a palavra de Deus ela divide alma e espírito, são duas coisas. Se fosse uma coisa só, ela dividir só o espírito, dividir somente a alma. Mas ela divide alma aí, porque são coisas, até o termo original, tanto no grego como no hebraico, são termos diferentes. A Bíblia não usa o mesmo termo para alma, nem para espírito. Alma, por exemplo, no grego é psique. Psique é o termo de alma. E o termo para espírito? Zoe no grego.
Zoe, são nomes diferentes. Isso sempre esteve na Bíblia. Agora, por que os teólogos achavam que não era assim? Por falta de compreensão. Falta de compreensão. Alguém lá atrás disse que era assim, não tinha, só era espírito e corpo, e geralmente essas pessoas vão só pegando Ctrl+C, não é isso? E quem vai escrevendo no comentário vai repetindo, e esqueça até os termos que são diferentes, que a Bíblia fala que são coisas diferentes. Mas esse conceito é importante para você entender o agir de Deus para livrar você dos maus hábitos. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Isso é outro conceito importante. No conceito da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, você, nós somos um ser humano tendo experiências espirituais. É assim que eles entendem você. Que eu e você somos resultado da nossa genética em se relacionando com o meio físico e o meio social. O meio físico é a terra, tá? De um ambiente que você vive. E o social, sua relação com seus pais. Por exemplo, o meio físico aqui deu muito a vocês o hábito de se alimentar de peixe, de se alimentar de pupunha. Por que vocês comem pupunha aqui? É influência do meio físico. Por que no Amazonas o pessoal come açaí? Tem hábito ali por causa do meio físico. Lá no Rio, ninguém tem esse hábito de comer essas coisas. Porque o meio físico não fornece a cidade, não nos influencia a desenvolver essa conduta. Então nós somos ser humano tendo experiências espirituais, mas para Deus não. Para Deus nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então o cerne da nossa identidade é que nós fomos criados à imagem de Deus é Espírito e nós somos Espírito porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós somos o Espírito. Para o homem, você é espiritual quando você tem uma religião. Então eu começo a dizer, agora eu sou espiritual. Eu sou espiritualista. Mas essencialmente eu sou humano. Isso faz toda a diferença no seu estilo de vida. E no propósito da sua vida, essa compreensão. Tá? Pode passar o próximo. O espírito humano, isso é importante, é a sede da consciência ou da compreensão. É o ponto de contato com Deus. É através do meu espírito que tenho consciência de Deus e me relaciono com Ele. Deus é espírito e só podemos perceber Deus no espírito. Vamos só ler aqui Romanos capítulo 8:16. Romanos 8:16. Vamos ler todo mundo juntos? Leamos. O próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos. Então Deus não fala com a minha alma, Deus fala com o meu espírito. Porque só o meu espírito, que é a sede da compreensão, que pode compreender Deus. O meu espírito é que lida com as realidades abstratas. O que é realidade abstrata? São as coisas que existem, mas não são acessíveis ao toque do corpo. Existem, mas não são acessíveis aos olhos. Existe, mas você não pode perceber cheirando. Existe, mas você não pode perceber ouvindo, mas essas coisas existem. Sem o Espírito você não pode perceber isso. E você só tem acesso a essas coisas através da compreensão. Uma da realidade abstrata, a lei da gravidade, é uma realidade. Você não cheira a lei da gravidade. Você não ouve. Mas você tem acesso através da compreensão.
compreensão, que é operada pelo seu Espírito. Então, Deus é uma realidade abstrata. Não dá para você tocar nem cheirar Deus. Mas, através do Espírito, você tem acesso às coisas de Deus. A Deus e as coisas que Deus preparou para você. Um exemplo extraordinário, vamos ver também Efésios 2, 22. Vamos ler todo mundo juntos. No qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E finalmente, João 4, 24. Vamos ler o 23 e o 24, tá bom? João 4, 23 e 24. Eu vou só ler isso aqui e vou parar para a gente continuar amanhã, tá bom? Vamos ler todo mundo junto o 23, tá bom? Todo mundo junto o 23. 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... Essa palavra Espírito está em letra minúscula ou maiúscula? Então não é o Espírito de Deus, é o nosso Espírito. Continuando. E em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus... Versículo 24. Deus é... Aqui não está se referindo ao Espírito Santo, mas à qualidade de Deus. A natureza de Deus. Deus é um ser espiritual, tá bom? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em... Aí é Espírito minúsculo, se referindo ao homem, em Espírito e em... Grife essas duas últimas palavras, em Espírito e em verdade. O que Deus quer dizer? Olha, como Deus, Ele não pode ser percebido pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos, só pode ser percebido pela compreensão. E aonde vê, qual é a fonte dessa compreensão que o seu espírito vai usar para poder se relacionar com Deus? A verdade, a palavra de... Então, Deus que nós compreendemos não é um Deus imaginado, como tem gente que acha que um rato é Deus, que a lua é Deus, que o boi é Deus, que o elefante é Deus, que um anjo é Deus. Cada um especula um Deus de acordo com a sua imaginação. Mas nós não, nós temos uma fonte em espírito e em verdade. Então, por exemplo, Deus está aqui, mas eu não estou vendo Deus. Mas de onde vem essa ideia que eu posso inferir que Deus está aqui com convicção? Porque o próprio Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu. Então agora eu posso adorá-lo, porque a verdade me diz que Ele está. A verdade diz que Deus é onisciente. Por eu saber dessa verdade, então não vou ficar fazendo coisa errada, né? Olhando para lá, à noite lá sozinho, né? Todo mundo dormindo, você está lá na internet, não tem ninguém. Aí esquece o seu espírito, esquece que Deus é onisciente. Ele está lá, cara. Ele está lá. Ele é onipresente, Ele está lá. E por que a gente age assim? Porque não pensa Deus através do Espírito, do entendimento. Mesmo a Bíblia revelando que Deus está, a verdade é que você desconsidera a verdade e vai pelos seus próprios sentimentos. Então você faz igual o ímpio, né? Andando segundo seus próprios pensamentos e rejeita a verdade. Por quê? Porque você não usa o Espírito.
O entendimento, Deus está. Quem tem esse entendimento, toda vez que você chega aqui no templo, você já sabe que Deus está. Então tome uma atitude referente. Por que eu tenho atitude referente? Porque Deus está. E se alguém que não conhece a Bíblia, não conhece Deus, mas cadê que você está vendo Deus, cara? Que tem igreja que para perceber Deus tem que ter uma imagem ali na frente, não é isso? Ele só sabe que Deus, está vendo? Ó, usando os sentidos. Então ele não se relaciona com Deus através do Espírito, mas através dos... Por isso que precisa de uma imagem, precisa de um boi, precisa de qualquer coisa. Mas aquele que vive, que nasceu de novo, adora a Deus em espírito e em verdade. E usa o entendimento para se relacionar com Deus. E muitas das vezes nós, quando não temos essa compreensão, negligenciamos a nossa relação com Deus. Porque acaba a gente se relacionando com Deus como se fosse um boi. Um boi, por exemplo, não pode acordar de manhã. Poxa, Deus, obrigado por esse dia. Tem muita grama para me comer hoje.